Começa agora o programa Novos Rumos. Apresentação, Ercília Zilli. Olá, meus amigos, bom dia! Estamos começando mais um Novos Rumos. Espero que vocês estejam bem. Bom dia, Ju. Bom dia. Tudo bem aí? Tudo ótimo. Bem para fazer verde e amarelo no cenário? Gente, vocês... Alô? Não tinha observado, mas Alô? vim. Brasil total aqui. Pois é. Alô? Acho que eles estão ajustando. A gente não está ouvindo nada, viu? Avisa Pois é, aí. não estamos ouvindo nada. Olá, meus amigos. Estamos começando mais um Novos Rumos. Acho que tivemos algum probleminha de técnica, nos desculpem, mas estamos finalmente começando o programa de hoje. Bom dia, Ju. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu tenho certeza que do lado daí tem muitos coraçõezinhos batendo, tanto quanto o meu, quanto da Ju. E eu estou assim num momento de muita felicidade, de muita gratidão, porque hoje nós estamos recebendo aqui no Novos Rumos um grande amigo. E se existe um culpado de eu estar aqui, é ele. Então, eu recebo com muito carinho, com muita gratidão por tudo que já fez por mim, pela ABRAP, pela doutrina espírita, enfim, por tanta coisa, por esse espírito maravilhoso que eu tenho a alegria e o privilégio de ter como amigo. Jeter Giacomini. Ai, você mexeu com o coração, viu? Estou aqui por sua causa, muito bem-vindo. E essa é uma culpa que eu assumo com muita alegria, né? Você e tantos outros, que eu e a Gil quero aqui externar o nosso agradecimento, as muitas manifestações de carinho que a gente constantemente vem sendo agraciado, né? E é claro, a gente é muito agradecido à vida, essa oportunidade de ter feito algo, e estamos fazendo, não deixamos de fazer. Mas é claro, a vida tem ciclos e a gente precisa ter essa serenidade, essa sabedoria no sentido de entender esses ciclos da vida e aceitá-los. E entender que a proposta da vida é do progresso contínuo do ser humano, do espírito. E, portanto, é salutar, é uma coisa para a sua própria sanidade, você mudar de cenário, né? E seguir em frente. Sabe, Jeter, eu fico assim... muito emocionada e muito feliz, né? Porque a gente tem uma amizade de longa data. Você e a Gil, como a gente brinca, né? Andam de chinelinhos no meu coração. Então eu tenho assim uma profunda admiração por vocês dois. Considero vocês meus queridos amigos. Obrigado. E eu vou te dizer, o cenário é sempre o mesmo. Tá. O cenário é sempre o mesmo, né? O pano é sempre o mesmo. O que muda muitas vezes é a cena. Ah, tá. Né? Sim. Mas a gente está sempre... O palco é o mesmo, mas o cenário... mesmo, né? E aí a gente está todos na mesma luta, todos Sim. no mesmo empenho, todos buscando as mesmas coisas. E eu tenho certeza, você como jornalista, como administrador, como todas as coisas que você continua, como conselheiro da FEAL, tesoureiro das casas, André Luiz, uma pessoa que está aí trabalhando incessantemente, né? Não deixou de trabalhar um só minuto pelas causas que você acredita. Sim. Então, isso é um exemplo para todos nós. Porque a gente passa por situações que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender. Eu sempre pergunto, por que eu estou passando por isso? E aí eu estou passando por isso porque eu tenho que aprender alguma coisa, ou eu tenho que contribuir com aquilo, né? Com aquela minha vivência. Então, assim, e hoje a gente eu já recebi tá bombando aqui, viu? Tá bombando, né? Então fala com a turma, viu? Porque eu tô... Então, eu quero aproveitar o ensejo, né, o momento desse convite da Ercília, da Jussara, e agradecer a todos. Tem sido, assim,
inúmeros os momentos em que a gente cruza com as pessoas, ficam sabendo da gente e manifestam esse carinho continuado, né? E a gente fica feliz de ter plantado esta amizade, porque eu costumo dizer que a pedra de toque ou a joia da arquitetura da gestão divina da vida, que são as leis maiores e superiores da vida, a joia dessa arquitetura é o relacionamento. Exatamente. Então, sem isso, nada acontece. O passo é meu, a minha vida sou eu que construo. Mas sem você, sem a Jussara e todos vocês que aí estão, a gente não dá um passo na vida. E é assim para todos. Então, o relacionamento, a amizade, isso realmente é o que a gente leva. E hoje a gente vai falar, vai dar uma passeada, porque Sim. o leque é muito amplo. Muito amplo. É muito amplo. Sobre questões de gênero, escolhas de provas, livre-arbítrio e transição planetária. Quer dizer, questões de gênero, escolha de provas, livre-arbítrio e transição planetária. E eu queria começar, Jéter, ouvindo você, porque a gente, justo naquelas palestras que eu fiz nas casas, Sim. nosso Centro Espírita, nosso lar, Casa André Luiz, sobre esse tema. No encontro com a cultura. No encontro com a cultura, e que você e a Gil estavam lá, para a grande alegria minha, e a gente começou um papo ali, né? E eu falei, a gente precisa falar sobre isso, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, justamente como é que você percebe, entende, que movimento é esse, né? Que está surgindo com relação a gênero, identidade de gênero, transição planetária. O que é isso que está acontecendo, do seu ponto de vista? Então, como você disse, o tema é bastante amplo e, às vezes, escolher o viés ou a porta pelo qual a gente vai entrar nesse edifício nem sempre é muito fácil, até pela preocupação, muitas vezes, de nos fazermos claros ou, pelo menos, expormos. Então, a primeira coisa, Ercília, que falávamos agora há pouco, o Espiritismo, a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, é a verdade. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, primeiro, essa ferramenta, para mim, eu não saberia viver hoje se não fosse essa ferramenta. Ferramenta? Doutrina espírita. Doutrina espírita. Porque eu não saberia onde é que eu estaria agora. Uhum. Né? Porque ela começa a me aclarar. Uma outra coisa que é importante é entender esse contexto. Como você falou, a escolha das provas. Quantas estão escolhendo efetivamente, Ercília? Quantos são reencarnacionistas nesse mundo? Pesquisas e mais pesquisas, e ainda que a gente possa pensar que 50% estão já com alguma ideia sobre isso. Isso não quer dizer que tenha uma visão de processo que nos dá a doutrina espírita, para que a gente possa, então, sabendo desse processo, do que é a magnanimidade da vida, de nos dar essa oportunidade, a gente não aproveitar todos esses lances. Né? Então, olha que estar aqui hoje, e especialmente hoje, nos dias de hoje, porque tem isso também. Lá no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, depois daquela página do prefácio, que é assim como quem diz, olha, começou o Enem cósmico, hein? Ou você passa ou não passa agora. Né? Depois de 1.800 anos, como quem diz, o gabarito chegou. Se você não lembrava, está aqui. Se você sabia alguma coisa e tinha alguma dúvida, também está aqui. Agora, decida-se, porque senão você já está decidindo. Mesmo não decidindo, você já decidiu. E aí é pior, talvez, a pior decisão. E acho que nesse momento da nossa existência material, da nossa reencarnação, nós já estamos com pauta para as próximas duas, provavelmente. Nossa, né? com certeza. A gente já está com questões para serem trabalhadas. Agora, com relação a gênero, nunca se falou tanto sobre essa questão de gênero, né? Que diferença faz ter um... Porque só tem dois, né? O modelo é binário, é um corpo de homem e um corpo de mulher.
Aliás, as pessoas, às vezes, eu já tive até um alerta, falaram, não, nós temos 3. Tem os hermafroditas, que têm as duas genitálias, as duas sexos. Então, o que eu digo assim, mas a rigor também é binário, né? Então, o que significa isso, né? Porque a utilização está tão ampla, isso importa ou não importa? Isso é um veículo de expressão de quê, exatamente? Não é fácil mesmo. Mas lembrando antes que nesse processo, então a gente está vivendo, lembra o Bezerra em mensagens recentes, menos de 5 anos talvez, ele dizendo que vivemos tempos tão ricos quanto aqueles que viveram os primeiros cristãos. E talvez alguém possa nos ajudar, os produtores de plantão, não sei, o Chico teria dito que... Porque para mim sempre foi muito importante entender o contexto. Porque eu vou para onde? Se eu não tenho contexto, não sei nem como decidir isso, né? Então, estamos indo para onde? Mundo de regeneração, como? Tal. Nós espíritas sabemos disso, né? Então, como é que é esse processo de ir para lá? Então, estamos vivendo esse contexto histórico anunciado pelas escrituras, confirmado pelo Espiritismo, por isso que Bezerra diz isso. Tem uma entrevista do Chico, e aí que eu estou convocando os produtores de plantão, dizendo que em 2057 estaríamos já no mundo de regeneração. E o Bacelli brinca comigo, ele faz, mas não regenerado. Quer dizer, abrimos as portas. Quer dizer, engatou primeira. Eu lembro que nas comemorações dos 150, acho que, anos do Espiritismo, numa mensagem do Bezerra, ele dizendo que Kardec estava na plateia, naquele evento, naquele momento, e essa equipe estaria conosco até que o mundo de regeneração estivesse instalado e instaurado. Quer dizer, cortou a fita, começou o mundo de regeneração. Chico fala em 2057, né? Eu fiquei até associando, falei, poxa, se o Espiritismo vem como um Enem cósmico, 200 anos, eu não sei como é que funciona o Ministério da Reencarnação e processar todo mundo, porque não são só os 7 bilhões e tanto que estamos aqui no mundo encarnado. Também, né? Então, olha só o contexto que a gente está vivendo. Nesse momento, cada um tem o seu histórico pessoal, a sua programação evolutiva, o seu estágio evolutivo, o que ele está precisando trabalhar e aquilo que falamos. Ninguém trabalha sozinho, ele tem que ter um contexto, né? Tem esse grande contexto que é o momento conjuntural que a gente vive, mas tem também, né, o grupo a que ele se filia. E aí nós vimos aí, né, que essa questão, as questões envolvendo a sexualidade, né, e a sua expressão plena e livre está sendo colocada na mesa. E isso, as paradas LGBT e etc. e tal, elas estão assim, como uma procissão se espalhando pelo mundo, aí, ó, tudo que é canto, né? E elas estão mexendo em conceitos que você, com muito mais propriedade, ao longo dos vários programas que te ouço, você fala muito dessa apropriação do corpo, da cabeça dos outros, do complexo de culpa. Quer dizer, precisa libertar isso daí, porque esses processos todos, eles envolvem talvez uma das coisas mais terríveis desse mundo, né? Que é aquilo que é o pensamento militar, que é a violência planejada, organizada, é uma coisa sinistra. Chamar de forças de segurança não é bem por aí. Então, você vê hoje protagonistas que lideram grupos enormes, exércitos enormes, louquinhos todos, para jogar uma bomba. E todos nós sabemos que isso é um processo que talvez a gente até saiba que vai começar, mas não sabe como vai terminar. A que você atribui isso?
É o momento da transição. Nós temos que definir. Definir. Né? No mundo de regeneração haverá exército? Com certeza. Mas será talvez exército de bombeiros. Né? Ou talvez pensar num exército não necessariamente de forças armadas, mas Sim, um exército da salvação, da libertação. Com outras funções, né? Isso. Que certamente são possíveis. Agora, nós estamos vivendo assim, um libera, não libera. Hoje eu estou do outro lado da mesa, né? Vale tudo? Não, não vale tudo. Não vale tudo. Vale sim você buscar de tudo. Não, no mundo tereis tribulações. E os nossos irmãos e irmãs envolvidos com questões de não tranquilidade na vivência da sua própria sexualidade merecem as nossas orações, e eles não podem se acomodar, não. Tem que buscar de tudo, mas vá com calma. Né? Vá com calma. Porque a sexualidade tem muitas maneiras da gente olhar isso. Né? A gente já aprende lá com o Espiritismo, o Espírito não tem sexo. Mas ele tem sexualidade. Ele tem uma energia predominante, ele tem um magnetismo predominante. E a gente sabe que todos os corpos que o espírito assume não é um só, são vários, né? Nós conhecemos no perispírito, mas o perispírito nós já descobrimos que tem um corpo mental, tem um corpo astral, né? Então, a reencarnação é uma lei da vida. Então, esse processo reencarnatório é mais uma dessas arquiteturas divinas que chama, instintivamente provoca, porque a união. E aí tudo começa na vida de cada um. Tudo começa a criar história, destino, emoções, sentimentos, criatividade. Então eu vejo, para começar, o grande... Como é que a gente é definido? Né? Deus é o Criador e que somos nós? Co-criadores. Se eu sou um co-criador, então a criatividade é um poder inerente. Vós sois deuses. Então essa criatividade, ela se expressa no ser. Dentro dos processos da necessidade da reencarnação, isso vai, uma parte desse processo vai exatamente para constituir um corpo, constituir uma genitália, trabalhar todo esse processo. Então, é bem amplo. Eu não sei se eu estou viajando demais, as pessoas estão me compreendendo. Não sei se eu estou sendo bastante claro, mas eu vejo essa epopeia, essa jornada do espírito. Né? Eu honestamente, eu tive a felicidade de nascer num lar espírita, né? Eu digo felicidade porque para mim tem sido um norte na minha vida, né? Uma lente. E eu vejo assim o corpo como veículo de expressão, como uma morada temporária por um tempo bem delimitado do espírito e com funções, com metas, né? Com questões a serem trabalhadas naquele espaço de tempo. Eu vejo o corpo como um grande desafio, porque o corpo apita. Sim. Né? O corpo apita, o corpo acende a luz vermelha, acende a azul, ele dá pane. Né? E claro que não é o corpo exclusivamente, ele está sinalizando o processo de aprendizagem, o processo de educação, o processo de crescimento, porque tudo sinaliza. Só que ele fala, ó, isso aqui tem pronto forte, isso aqui você derrapa fácil, fácil, fácil. Vamos deixar isso aqui para ver como é que você derrapa. Né? Exatamente. Então eu vejo o corpo como aquilo que desafia o espírito numa determinada existência. Por quê? Porque ele expressa o que você veio fazer aqui. Né? Então, eu fico imaginando, será que um transexual, por exemplo, se ele escolheu essa prova, né? E a prova
qual é a prova? É ter um corpo cuja identidade você não combina, né? Mas olha, ela é assim. Ela é assim. A gente vai, mas a gente volta, que nem praga, arranca, a gente volta daqui a pouquinho. Fica aí. Você sabia que você pode curtir as nossas páginas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior lá no Facebook? Você pode conferir essa e outras atividades nossas, fazer perguntas através do Facebook e obter as suas respostas no programa Novamente, que vai toda sexta-feira às 16 horas ao ar, ao vivo. Acesse então facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio e clique em curtir. Assista a gente ao vivo e onde você estiver. E curta também a página da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior e deixe o seu like. Estamos esperando a sua curtida e o seu recado para lermos ao vivo durante a programação. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Olá, eu sou Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta, eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Estamos voltando com novos rumos e antes, deixa eu avisar, nós tivemos um probleminha técnico no começo do programa, disseram que eu não falei com a Ju. Falei, tenho testemunha, o Jeter também, só que deu um probleminha. Então, Ju, oi. Tudo bem? Tudo De novo, ótimo. né? Oi. Bom, dia 9 de junho, sábado, das 9 às 12 horas, na ABRAP, na Rua Teodoro Sampaio, 417, o Despertar da Deusa Interior. Então, é um trabalho muito bacana, as deusas gregas, o encontro da deusa pessoal, o desafio e mais outras deusas, e aí você vai trabalhar com a facilitadora Socorro do Prado. Os deuses podem ir? Desta vez, pode, desde que queira tratar a sua deusa interior. Aí, ó. Pode ir programando já, né? Vamos ver. E no dia 9,
Então, também no dia 9, porém, no período da tarde, nós teremos um evento, Orientações a Pais e Educadores com a Psicologia Positiva, com a nossa querida Ana Maria Sukadonic, né? Então, o que é a psicologia positiva? Psicologia positiva no trato com as crianças, e esse é um evento gratuito, mas envolve se inscrever. Então, liga lá na BRAP. Quais são os números, João? 3898-2139 ou 3081-1464. Tá, e aí, vocês já estão sabendo, consultem o Facebook da BRAP, o site da BRAP, peçam maiores informações. E quem está aí, Deixa Jô? eu dar... Gente, não dá tempo ler tudo. Há muitas mensagens, eu vou citar o nome de quem se manifestou. Mas, Jeter, resumindo, hashtag volta Jeter. Meu Deus. É a essência. O pessoal está curtindo muito te ouvir. Tem a Chile Almeida, Vivian Veloso, Lenice Cruvinel, Fátima Damasceno, Cléo Batista, Chile Almeida Ferreira, Maria Fortunato, Lucy Rodrigues, Etienne Silvino, Cíntia Barros, Lúcia Galdino, Carmen Estrela, Natália Aparecida, Maria Estela Guimarães, Dário Amorim, Fátima Regina, Nelson Cristófaro, Tânia Mar Oliveira, Selma Lucy, Sônia Pandovani, Lu Cândido, Rosilene Maria, Deise da Silva, Ana Cláudia Sartori, tinha bastante gente, Maria Tereza Bragueta, Carminha Vieira, Carmen Melo, Josefina Rodrigues, Neuza Marques Leal, Sandra Dornelas, quem mais? Espera aí que tem mais. Dora Reis, aqui alguns vão falando de novo. Lourdes Manfrim, Marisa de Melo, Fátima Miranda, Rosária Vieira e Zilma Castro. Todas curtindo bastante. E tem no WhatsApp também a primeira, Penha Cabral, emocionada, curtindo bastante te ouvir também. O Marcos de Suzano, isso pelo WhatsApp. Também com saudades a Rosa da Zona Leste, a Lilian do Arujá. O pessoal está bem emocionado. Ivone de São Roque, Albertina de São Mateus, mandando beijos. Tem outra também aqui bem alegre. Cadê seu nominho? E não pôs. E tem aqui a Vivian Veloso, a Shirley Almeida. A Mirta da Parada Inglesa. Aí tem mais de Minas Gerais, o Carlos Alberto. Ih, já está entrando mais? Então, daqui a pouco a gente continua, porque olha, senão... Elisete do Rio de Janeiro, Liliane Barroso de Minas Gerais. E... consegui. E Reginaldo do Paraguai. Fora um monte de coração, beijo, flor e todas as manifestações afetivas. A gente agradece demais, de coração, a gente está emocionado mesmo. Viu? Muito aí por obrigado. Telefone muito também, obrigado. olha, tá entrando a Carmen do Tatuapé e a Maria do Carmo de Sorocaba. Então, Carmen, faz aí um versinho. Faz um versinho hoje aqui para o Jeter. Então, Jeter. Bom, você, só para tentar... Você falou assim do trans, etc. e tal, né? Então, não vale tudo. O que ele precisa é aproveitar um momento, né? Mas aproveitar um momento não é liberar geral? Não, não é liberar geral. É justamente entender a sua relação de origem, para começar. É um filho de Deus, né? É um filho de Deus, você precisa ter consciência disso. A gente, embora o materialismo... Mesmo quando o filho de Deus não se comporta, ou se comporta como um filho mais distante de Deus? Então, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas, como tudo concorre para o bem do Senhor, até esses, talvez, acabem funcionando como aquele contingente de grupo social que... E aí precisa entender, né? Porque você viu que as denominações são várias, às vezes é um detalhe que muda, mas o que é importante a gente entender é isso, a força social que isso está exercendo. Talvez as pessoas não tenham compreendido, mas que o que dissemos no início é que eles estão
consciente ou inconscientemente, movidos por lideranças ou não, eles acabam se constituindo numa força social, que vai colocar em xeque algumas coisas que nós precisamos eliminar do processo evolutivo terreno, né? Que são é quais? O machismo, que é aquilo que alimenta a violência, a predominância de um sexo sobre o outro, a subjugação de um sexo pelo outro. Não tem cabimento isso no mundo de regeneração. E é isso que alimenta outras estruturas sociais. A partir daquilo que é o estereótipo, não, isso é de homem, isso é de mulher. Opa, peraí, não é por aí que a gente vê essas coisas. É a sensibilidade de cada um, é a humanidade de cada um, é o sentimento de cada um, é a caridade de cada um, né? Isso equivale. O resto é o personagem, e aquilo tem um significado especial para você. O que é o trans? Ele, com certeza, ele tem questões envolvendo a sexualidade. Precisa se conversar e entender a problemática de cada um. Eu não me arrisco a dizer, não, esse é porque é assim, esse é porque é assado. Opa, peraí. É isso mesmo. Não é nada disso, né? Cada um tem um histórico rico, né? E a gente pode aprender uns com os outros. Aquilo que eu encontro como respostas, muitas vezes, pode ajudar alguém que está do meu lado. E posso aprender com ele também. Sabe, Jeter, eu acho que eu devo ter falado isso algumas vezes para você, já falei aqui para os nossos amigos, que quando eu comecei meu trabalho voluntário, eu comecei nas casas André Luiz, via Federação Espírita do Estado de São Paulo, que a gente tinha lá o cursinho de a mocidade, a juventude, aquela coisa, e a gente fazia campanha de sabonete, pasta de dente, escovinha, não sei o que lá, e a gente ia visitar E como as crianças. Do grupo que está no conselho diretor, eu reforço, viu? A gente está precisando muito dessas campanhas, né? Opa. Porque estamos passando por uma séria dificuldade e tudo é válido para nós. Tudo é válido. Tá? E aí, eu me lembro que eu fui numa unidade, que eram 2 unidades, e eu fui numa de berçários, de bercinhos, e tinha uma criaturinha que tinha uma vida vegetativa e uma criança, um corpo de criança. E mais tarde eu soube que ele deu uma comunicação, porque todo mundo, será que ele ouve? Será que ele isso? Será que ele aquilo? Era o louva-a-Deus, porque a posição dele parecia de um louva-a-Deus. E ele falou assim, eu sou muito grato a esta reencarnação, eu registrava de alguma forma, e foi um ganho muito grande em termos de crescimento espiritual para mim, né? Então, a gente vê que, muitas vezes, vir numa determinada situação, ela não é só uma questão de expiação ou de prova no sentido de resgatar coisas. Me lembro também do Gibaum, que o jornalista, essa coisa toda, que quando nasceu uma criança dele com síndrome de Down, ele criou uma associação, ele foi atrás de pesquisa, ele organizou. Ou seja, aquela criança, aquele espírito veio e trouxe uma contribuição, né? Sim. Não podemos dizer que tenha sido punido. Então, eu fico imaginando que realmente o corpo como veículo de expressão, ele está dizendo, olha, em termos de sociedade e em termos legais, que é para isso que se caminha, ele está o portador, né? Você vai fazer o que você quiser com ele, né? Você pode adaptar, né? Por quê? Porque o importante não é exatamente o corpo, é o que você faz com ele em termos de valores. Valores de evolução, valores morais, valores de amor, né? Que você consegue amar, né? E o que não podemos confundir é justamente esse liberou-geral, no sentido de vale tudo. Por quê? O perispírito é nutrido por energias da sexualidade. André Luiz frisa muito isso em Missionários da Luz, que a sexualidade, a função da sexualidade é a permuta de energias perispirituais. E ele propõe um pouquinho mais adiante, o Alexandre, não só união sexual, mas união de qualidades. Sim. Então, qualidades não é uma conquista pessoal que gera uma energia que você doa e vai nutrir o outro e vice-versa. Então,
Aliás, o que vale mais é a qualidade. A sabedoria divina coloca o instinto como aproximar, porque é a partir daí que tudo começa. Exato, porque é o instinto que, na verdade, sinaliza. Isso. Né? Sinaliza se deve ou não deve, se convém ou não convém, que escolha que eu faço diante disso. Então, eu acho assim que a doutrina espírita ela é libertadora nesse sentido, porque ela não diz o que você tem que fazer. Isso. Né? Isso. Ela não diz o que você tem que fazer. Agora, ela diz assim, essas são as questões, vai estudar. Vai estudar e veja o que é que se espera. Então, muitas pessoas perguntam, mas isso é certo ou errado? E, na realidade, qual é o valor que você está trabalhando? É um valor de amor? É um valor de autorrespeito? Você consegue desenvolver autoestima nessa condição? Você consegue impactar com o seu exemplo de amor, não é com o exemplo de não utilização do corpo para finalidades sexuais, mas usar esse corpo para fazer essa troca de maneira respeitosa, amorosa. Porque Emmanuel fala, o amor é livre, pode amar quem você quiser. Agora, sexo é compromissado. Exatamente. Né? Então, acho que essa é a questão que você vai estudar Kardec, tem informações, e você vai estudar as obras subsidiárias, e elas também trazem um monte de informações que nos orientam a quê? A fazer escolhas. Então, a doutrina espírita é isso, é uma doutrina que nos ajuda a pensar e sair dos labirintos, inclusive, do qual a gente se enreda e se enrola todo, e aí, evidentemente, o que está ali é uma alma com anseios profundos, que não se resume naquele período que o registro de nascimento marca e que um dia o óbito vai marcar, a coisa prossegue. Então a gente está numa jornada do para sempre, mas buscando justamente essa plenitude espiritual que é ser um co-criador. O que é isso, gente? Não é pouca coisa, não. Né? Mas é claro, a gente precisa ter o domínio dessas coisas. E tudo é um processo. Então a gente está nesse momento aprendendo a ter o domínio saudável do potencial criador em todos nós. Então, o corpo é uma coisa dada por um animal, pela condição animal. Opa, com todo o nosso respeito, a fase animal é uma fase que nós já estamos construindo os nossos veículos de experiência. Né? Então, não é pouca coisa. E isso é uma plataforma para nos jogar no reino da consciência. E quando tivermos consciência, usar essa plataforma já mais sutilizada, jogar para a plataforma da espiritualidade. Então, é uma coisa assim, eu falo, meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. Né? Eu não tenho... Agora, a gente está falando dessas questões do respeito, mas a gente não pode negar que... Me ocorreu uma coisa assim. Ele é assim, viu, gente? Ele continua assim. É que assim, o pensamento, gente, vem tantas coisas, mas esse grupo que você falou, que é o Vale Tudo, que está numa inconsciência de todo o seu potencial criativo, das suas forças, né? Ele não está também desamparado. Seguramente. Ele não está solto. A misericórdia divina está amparando. Mas ele está no uso da sua liberdade. Né? Está fazendo... Né? Que é uma encrenca, né? Liberdade é uma encrenca. Liberdade é uma encrenca, porque a gente confunde liberdade, né? E, na realidade, quando a gente fala de liberdade e vai tratar dessa questão, e nós seremos responsáveis de acordo com o nosso grau de consciência... Tem uma pessoa muito querida que ela fala, não é possível esse livre-arbítrio que me deu essa... E aí, o que a gente imagina? Você vai tratar no bastidor... Às vezes a pessoa está numa vida promíscua porque não se aceita, porque está desesperadamente em busca de um afeto, de uma aceitação. Então, essa questão, ela também, quando trabalhada na intimidade, né, principalmente de um consultório, de um bom amigo, de alguma coisa, ela vai revelar outras características.
ela vai revelar outras questões. Você está entrando nesse viés mais intimista, eu acho muito legal e é bem a sua praia, não é tanto a minha, não. Não, eu acho que é uma praia de é que de eu, estudo, por nossa. força de toda a atividade jornalística e tal, eu fico vendo os aspectos políticos sociais dessa coisa toda. Então, muitas vezes, esse grupo, inconscientemente ou não, ele vai ser aquele que é necessário romper, né, a barreira, a blindagem daquele que diz que manda e comanda e você fica quieto, senão te arrebento. Precisa ter alguém que vai lá e fala, se arrebenta mesmo? Vamos ver. Eles acabam sendo essas forças inconscientes sociais que vão romper os paradigmas. Agora, até isso. a gente estava falando sobre a questão do poder. E a gente precisa agradecer a eles. Ju, você interrompe, porque aqui o negócio está feio, viu? Viu, Ercília? A gente precisa agradecer a eles, inclusive. Sim. Agora, quando a gente começou a falar da apropriação do corpo, porque você se apropria do corpo, você fica dono do prazer do outro, você é dono do outro. Né? Você tolheu toda a parte. Aliás, a dominação total só não existe porque ele não consegue dominar o prazer do outro. Ele pensa que consegue. Quem domina o prazer, na verdade, são as forças da vida. Pois é, mas tem o medo. Sim, Tenho medo. Se eu te amedronto, não, eu tô querendo dizer, e aí você já começa a ficar numa outra situação. Existe essa tentativa de uma maneira muito cruel até, mas ela não é total, porque senão dominaria mesmo. E tudo isso que eu estou falando dessas questões, para a gente voltar na questão da apropriação do corpo, porque tem a questão ainda da ideologia de gênero. É voltar à condição animal. Eu digo, a hora que você tem que voltar os ciclos do cio e tal, você vai ter prazer nessa hora. Então, mas tem mais uma questão, a questão do poder da apropriação do corpo. Eu vejo a ideologia, que é uma questão política, tendenciosa, de não deixar que aquela criança ou que aquele adolescente sejam tratados ou designados como menino ou menina. Só que o gene não contaram para ele. Então, ele vai continuar criando seio, criando menstruação, criando barba, criando caracteres sexuais secundários. E eu digo assim, é criar uma estrutura respeitosa, independente da ideologia de gênero, que eu não tenho uma simpatia por ela, não, né? Mas de respeito ao outro no momento em que ele tiver maturidade para escolher a partir da realidade que ele carrega, porque eu não posso negar essa realidade. Segura o Jeter agora, fala aí, gente. Tem 2 minutinhos só, o pessoal já está passando mensagem em caps look aqui para eu ler. A Dalci Bíscaro mandou um abraço, não posso deixar de falar. A Regina de Sorocaba, Patrícia da Zona Leste e a Lulu Lacerda lá do Ceará. Olha, pronto, já me tiraram 1 minuto. Tem 1 minuto, Ercília. Bom. Fora no Face, que tem mais um monte que surgiu. Gente, ele vai ler depois a parte. Pode não mandar tem mensagem, como. tem tempo ainda para vocês mandarem, porque depois você lê. E se você considerar, responda, por favor. Eu sei que é um presente. Eu considero a todos. É que. Se você considerar que vai dar tempo, que pode, essa coisa toda, ou manda um salve. Né? Manda um salve. Então, assim, eu estou recebendo aqui que você hoje é um presente. E o presente é nosso também, né, Ju? Com certeza. O presente é nosso também. E vou te dizer, como nós não vamos chegar nem na primeira linha da pauta, eu já te convido para voltar. Claro, eu estava pensando nisso, tem que ter parte 2. Porque Ju, não deu tempo. Não dá. Não né? deu, só começou. E vocês, por favor, não nos levem a mal, porque é tanta gente que está aqui, graças a Deus, a gente agradece todos vocês que estão compartilhando esse momento de alegria conosco, mas não dá para falar o nome de todo mundo, né? Mas, enfim, está aí, teus amigos estão todos aí, nossos queridos estão todos aí, e a gente... Quanto tempo tem, Ju? Não falaram. Continua. Né? Enquanto não falar, a gente segue. E eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, quero mandar um beijo para minha amiga Gil Libriana. Vamos ver se a gente come bolo junta. E eu quero te agradecer de todo o coração, que você continue essa criatura iluminada, abençoada, generosa, e que continue meu amigo para o resto de todas as existências. Que olhos bons você tem, né? A gente se esforça para tanto, viu? Eu confesso que eu me esforço, né? A gente sabe disso. Obrigada, Jeter.
E a gente Ju, agradece. Beijo, querida. Eu tô Beijo, terminando. ótima semana. Estou terminando com muita emoção. É um momento de emoção para a gente, acho que para vocês também. Fiquem com Deus, muita paz. Termina aqui Novos Rumos.